nunca é simplesmente sobre imigração. Eu coloquei, não de forma despretensiosa, mas de forma desproposital, uma matéria aqui no meu Instagram sobre a lei dos solos. Mas você, imigrante, só está preocupado com o seu cartão de residência, sem entender o que existe por detrás daquilo que não se vê. E eu vou falar para vocês o seguinte: Luiz Montenegro, que é o primeiro-ministro, adquiriu enquanto uma empresa que depois ele transferiu para a sua família, esposa, filhos, etc., mais de 50 terrenos rústicos. E hoje, num contexto da legislação que mudou, esses terrenos passaram a ser de natureza, o que vai ser? Urbana? Não vai ser? Etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você pretende analisar a legislação portuguesa simplesmente na superficialidade, você se depara com é sempre mais profundo, deep, 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 deep. Então, é por isso que eu sempre falei para vocês o seguinte: não olha no contexto do agora, olha no contexto para o depois. Eu tô com isso querendo dizer que o Luiz Montenegro é uma pessoa corrupta? Não. Não tô querendo dizer nada. Eu tô querendo dizer que ele é uma pessoa versátil, esperta, qualquer nome que vocês queiram utilizar. Bom, voltando aqui, essa pessoa é B Lima 1. Se a gente voltar naquilo que eu coloquei aqui, né? Tá lá no post no Instagram sobre a lei dos solos. Se você barateia uma licença e depois coloca ela num avançar da especulação imobiliária, o que significa? Você compra a 10 e vende a 100. Foi isso que aconteceu com a lei dos solos. E é isso que vai acontecer nos próximos dias, meses, anos. Isso tem um impacto no imigrante? Tem, mas não é só no imigrante, tem um impacto na imigração, tem impacto no morador, né, que está aqui desde sempre, ou seja, o português nato, naquele que volta com a perspectiva de comprar um imóvel depois que ele passou não sei quantos anos emigrados, etc, etc, etc. Então, assim, eu sou totalmente a favor de você baratear o preço do território enquanto não especulação imobiliária, mas sou absolutamente contra você ser um privilegiado de encontrar nessa não especulação uma oportunidade de negócio. Por quê? Você, enquanto membro do governo, você, enquanto senhor daquelas terras, sabe que aquele preço é inferior. Mas depois que for aprovado pela Assembleia da República o uso comercial daquele mesmo terreno, ele vai subir, exponencialmente 10, 20, 30, 40, 100 vezes o valor dele no mercado anterior à aprovação da lei. E foi isso que aconteceu. Perceberam? Isso é legal? É. Isso é legal. Por quê? O uso do solo tem uma nomenclatura e uma legislatura e uma regra da lei dentro de um contexto social. Mas o que a gente viu nesses últimos meses? Uma mudança daquilo que era para o vir a ser. E nesse aspecto a gente tem aí o Luiz Montenegro comprando muitas terras que antes eram vistas como solo rústico e poderão se tornar solos urbanos nos próximos anos, meses.
e até semanas. Mas ele já não é o dono dessas terras, porque ele passou a sua posição societária para um familiar. E aí já não fica tão comprometido. Perceberam? Então eu, enquanto primeiro-ministro, venho e digo: estou endossando uma lei de território na minha administração. Depois eu venho e compro esses terrenos, que são rústicos. E olha, depois da manhã eu sei que eles vão se tornar, pelo meu lobby, terrenos ou não urbanos, vir a ser. E compro muitos, 60, 70, e na sequência me desvinculo dessa sociedade. Não, é só o meu filho e a minha esposa, blá, blá, blá. Tô fora desse contexto. E aqueles territórios que valiam ninharia vão passar a ser o quê? Territórios urbanos, pela visão empresária que está por detrás de tudo isso. Estão errados? Estão certos? Não vou entrar no mérito. Eu só vou falando para vocês o seguinte. A lei dos solos que mudou. E olha, quem não conhece, vai lá no meu Instagram para entender o que isso vai ser de impacto social. E eu sou a favor, Priscila, sou a favor de toda uma redimensão daquilo que a gente tem hoje. O que eu não sou a favor? Do lobby. Ou seja, de quem já sabia que ia mudar, comprou a preços baratos, colocou na sua propriedade, para depois, já sabendo que vai ser um membro articulador da mudança, se privilegiar daquilo que vai ser o amanhã. Perceberam o que eu quero dizer? Porque muitas dessas pessoas que venderam o solo a 8, 9, 10 mil euros, não sabiam que daqui a, sei lá, um ano, aquele mesmo território vai valer 100, 200 mil. Perceberam? É isso que eu quero dizer para vocês aqui. Isso tem a ver com imigração? Talvez. Por quê? Os investimentos são também por pessoas que são imigrantes, e essas pessoas conheciam esse potencial investidor? Talvez não. Mas quem estava de trás, lá na posição de governante, só subindo e descendo, sabe? As cordinhas nesse universo, já sabia que isso ia acontecer. E ó, estão ouvindo aquilo que eu tô fazendo aqui com as minhas mãozinhas? Quando você tá articulando as manobras e tem marionetes, ó. Pois. E é por causa disso que existe uma controvérsia em relação à lei dos solos. Se o primeiro-ministro comprou antes da aprovação da lei, não sei quantos territórios que eram rústicos, para depois, talvez, transformá-los em urbanos e vender a 10, 20 vezes o valor de mercado daquilo que ele comprou anteriormente, isso não é alguma coisa que a gente possa dizer privilégio? Mas olha só, façamos um corte. Talvez esses territórios não devessem estar à disposição antes. Pois, por quê? Eles eram rústicos, por quê? E aí a gente vai numa cultura portuguesa que vai muito, muito, muito além, tá? E aí eu vou fazer um exercício para vocês, que é o seguinte. Muitas vezes as câmaras municipais daqueles concelhos têm um interesse maior que determinados territórios não sejam urbanos, justamente para que ao longo dos anos eles tenham um preço de rural, para depois num PDM que vem, ó, ou seja, num projeto daquele município que vai demorar 5, 10, 12 anos, o preço se elevar. Nada é como parece ser. Sou a favor da gente fazer uma revisão
do PDM. Mas com que intuito? Essa é a pergunta. E é por isso que eu coloco em questão aqui. Quantos terrenos rústicos Luiz Montenegro adquiriu enquanto não primeiro-ministro, enquanto não tivesse que dar contas da sua aquisição como membro da sociedade? Quando a gente tem um primeiro-ministro que adquire mais de 50 terrenos na condição de rústico e na sua legislatura, ele tomou posse em abril. Nós estamos em... Façam as contas. Quanto tempo ele tem ainda de governação? E aí, nesse contexto, a lei dos solos muda? Não é alguma coisa curiosa? Eu só estou fazendo com que vocês, enquanto pessoas integrantes da sociedade portuguesa, pensem. Perceberam? Porque se eu quiser supervalorizar um terreno, eu não consigo. Quem sou eu na fila do pão? E eu queria, por muito menos, fazer com que terrenos que hoje são rurais se tornassem urbanos por uma questão de interesse social. Nunca consegui. E aí vou fazer, olha, um apêndice. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, nunca me atendeu numa audiência. Eu já pedi várias vezes, mas agora a gente sabe que a lei dos solos mudou. Temos vários terrenos e vamos adiante. Ali em Merelim, ali em Palmeira, cujo o terreno é ocioso. E a gente poderia promover construções em caráter social para baratear o custo da habitação. Seja para imigrante, seja para quem é local, tá? E eu nunca consegui essa audiência. Mas brilhantemente, agora, depois que eu sei que Luiz Montenegro tem cerca de 50, 60, 70, não sei, terrenos rústicos adquiridos antes da mudança da lei, isso faz com que eu fique curiosa de como tudo isso se deu. Porque eu, na minha posição de visionária de um projeto social, nunca consegui uma audiência com o Dr. Ricardo Rio, que é presidente da Câmara Municipal de Braga, para explorar um projeto habitacional de caráter assistencialista. É por isso que está aqui a minha curiosidade, tá bom? Coloquei aqui o que era notícia e coloquei aqui o que era opinião. Fiquem vocês para análise e comentem aqui nesse vídeo o que vocês acham do projeto. Porque na minha condição de advogada e defensora de um assistencialismo, ou seja, a promoção social da imigração regulada, eu falei, não acho correto que o imigrante venha a pagar por um apartamento T1 700 euros, mas levantei a hipótese do imigrante pagar por uma habitação social 350 a 400 euros para uma família. Mas não consegui levar esse projeto adiante para a Câmara. E tantos terrenos em Barcelos, Vila Verde, Braga, no Conselho, Merelim, estão aí. A lá vão ter. Portanto, hoje eu venho falar sobre a lei dos solos, sim. A quem isso interessa? Vamos pensar. Vamos pensar sobre isso como seres pensantes dessa sociedade. Quando o doutor Antônio Leitão veio a público e disse: existem 900 mil residências pendentes de análise, e a gente sabe que 90 ou 80% delas são de brasileiros,
Significa que daqui a 2 anos, essas pessoas com residência serão seres votantes, participantes do processo eleitoral de Portugal, ou seja, definindo qual é a política pública desse país. Pensem nesse vídeo. O que a gente quer enquanto política social? Percebem? Sejamos os seres votantes que daqui a 2 anos estarão definindo quem estará a nosso serviço na Assembleia da República. E antes disso, nos conselhos, quando vocês tiverem uma autorização de residência e puderem votar nas suas próprias freguesias. Perceberam? O nosso alcance é muito grande. Pena que o brasileiro sempre acha que ele é o vira-lata, quando na verdade ele é o motor que pode mudar uma sociedade. Principalmente quando a gente fala sobre a sociedade portuguesa. Ok? Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.